Hoje é Purim, festa alegre, quizás a festa mais alegre do nosso calendário. E eu queria deixar para vocês 5 ensinamentos curtos, importantes, do que aprender com a festa de Purim. Até mesmo porque, segundo a literatura judaica, mesmo na era messiânica, a festa de Purim prosseguirá e as demais festas não. Ou seja, a mensagem de Purim tem uma eternidade. Então, se ela prosseguirá na era messiânica, muito mais ainda agora, nos dias de hoje, o que a festa de Purim tem a ensinar você e a mim e a todos que nos escutam. Primeiro, Hine lo yanum velo ishan shomer Israel. Deus acompanha Israel em todas as épocas, em todos os lugares, em qualquer circunstância. Mesmo na Pérsia antiga, onde se levantou um plano de genocídio contra todo o povo, nós estamos, no dia de hoje, agradecendo por Deus ter nos acompanhado. Acompanhou a gente no passado na terra de Israel, acompanhou a gente no passado na terra antiga, do que nós chamamos da Pérsia, e acompanhou a gente nos países islâmicos, nos países europeus, e agora acompanha a gente no Brasil. Hine lo yanum velo ishan shomer Israel, mensagem 1. Mensagem 2. Quando vem uma diversidade para o nosso povo, precisamos saber que a solução dela foi criada antes da diversidade. Como diz o Talmud, Deus magdim refuah lamakah. A solução, a cura, já nasceu antes da enfermidade, antes da diversidade. Assim foi na história de Purim. Primeiro, houve a festa de Ahasverosh, a queda de Vasti e a entrada de Esther. Depois, houve a atitude de Mordecai de revelar uma conspiração de Bigtan Vateresh que queriam assassinar Ahasverosh. Depois que Ahasverosh viu que quem salvou foi Mordecai, depois que ele tem ao seu lado Esther, vem Haman e o seu plano genocida. Mas aí já tínhamos as soluções instaladas no palácio da Pérsia. 3. Mordecai, figura marcante, tão como a Esther nessa história, tem uma frase que marcou a sua passagem na literatura. O Mordecai lo ichra velo ishtahave. Mordecai não se curvava perante Haman. E o que simboliza o Mordecai não se curvar perante Haman? Mordecai não negociava valores. Não se curvar significa abrir mão dos valores perante uma pressão, perante um estado de momento que se põe contra os seus princípios. Abriremos mão dos nossos valores? Abriremos mão dos nossos princípios? Jamais. Lo ichra velo ishtahave. Não se curvou Mordecai, quer nos ensinar que em qualquer local, em qualquer circunstância, você seja judeu com seus valores, não abra mão de absolutamente nada, e se Deus quiser, só coisas boas virão como o desfecho da história de Purim. E ainda, se quisermos avançar mais, precisamos da festa de Purim entender que é o único de todos os livros que o nome de Deus não aparece. Precisamos reconhecer
a mão de Deus nos eventos do dia a dia. E vejamos na semana passada o que aconteceu. Lançaram mísseis sobre a cidade de Tel Aviv, indiscriminadamente. Quem os lançou não queria saber aonde esses mísseis iam cair. Podia cair no hospital, podia cair numa escola, podia cair num prédio de moradores, pessoas civis, crianças, velhos, não importa. Jogou-se mísseis para a cidade de Tel Aviv. 3 mísseis. O primeiro caiu no mar Mediterrâneo. O segundo num terreno baldio. O terceiro foi interceptado pelo antimíssil da força israelense. E nós, e a mídia, o que destaca? O antimíssil. Não destacou que os 2 primeiros, quando não deu tempo para o antimíssil pegar, caiu no mar e caiu num terreno baldio. Não houve destaque de nossa parte para dizer que houve um milagre, porque se esses 2 mísseis tivessem caído num prédio ou em outro lugar, na rua de Tel Aviv, ia ser um desastre, uma atrocidade. Temos que ter a capacidade de ver e enxergar a mão de Deus, como tivemos a capacidade de enxergar a mão de Deus na história de Purim, na Pérsia. E por último, Mordecai fala para Esther: você é a rainha, se você está aí no governo, é para fazer o bem aos judeus e ao fortalecimento do judaísmo. Tem que botar isso na cabeça. E isso vale para qualquer um de nós que tivermos com algum cargo. Saber sempre ajudar a sociedade ampla e olhar qual é o ponto que posso ajudar a comunidade judaica, tem que ajudar no sentido da Torá. E eu conto uma experiência que passei, sem nomes, por questões de ética. Uma vez eu estava em Brasília e, por um acaso, a presidente do INEP é o Instituto Anísio Teixeira, que faz os exames nacionais diversos em todas as escolas do Brasil, e entre eles o Enem. Essa presidente do INEP, na época, era judia. E eu fui até ela pedir para tirar o Enem do Shabat. E aí, era exatamente nos períodos que antecedia a Purim. E ela explicou que não ia ser possível, e eu tentei pedir. Aí eu falei para ela o que está escrito na Megilat Esther: escute, você talvez esteja aí para fazer isso, além de tudo que você já faz. Nos ajude com o Shabat. Ela não quis. Ela não quis, não entendeu a história de Esther. O que aconteceu? Por 2 anos seguidos, houve fraudes nas provas do Enem. Problema sério, anula a prova, não anula a prova. E no terceiro ela já não estava mais no cargo. Depois, encontrei ela no Rio de Janeiro. E aí, o que passou? Talvez a história de Purim precisa ser estudada, relembrada. Talvez se ela tivesse feito um gesto para o Shabat e para a comunidade judaica, bem como para todos os outros que guardam os sábados, talvez a história dela seria diferente. Esther entendeu. Esther fez o que tinha que fazer. Continuou como rainha fazendo o bem para a Pérsia. E o povo judeu seguiu dentro das sinagogas e dentro das escolas. Pense nisso. Purim Sameach e Shabbat Shalom.